Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 157º dia de devocional. E hoje eu quero ler alguns textos com você, mas eu quero começar com o primeiro texto, que é Marcos, capítulo 1, versículo 1, que é o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, de acordo com a história da igreja. E ele diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho com um F maiúsculo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante de ressaltar que os evangelhos eles foram escritos em grego. Tá? Então a língua grega era a língua falada no Império Romano na época que os evangelhos foram escritos. Então eles foram escritos em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E aí, para descrever um filho, a palavra filho, ela tem duas palavras em grego. E a primeira é teknon e a segunda é huios. E huios é usado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Filho de Deus, huios de Deus, filho de Deus. E essas duas palavras, elas querem dizer, teknon quer dizer um bebê, um filho gerado, uma criança. E huios quer dizer um filho que tem o exato caráter ou a exata expressão do pai. Ele é de igual característica ou de igual equivalência, ou é parecido em caráter, em aparência, é igual ao pai, por assim dizer, simplificando a palavra, tentando trazer um sentido para o que eu estou querendo dizer. Então, aqui em Marcos 1:1 vai usar a palavra huios, filho de Deus, aquele que é e aí a gente pode usar a tradução para a própria palavra, está na própria Bíblia, que está lá em Hebreus capítulo 1, que diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quando os apóstolos perguntam, os discípulos no caso, perguntam para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer, se você vê a mim, você vê o Pai. Então Jesus ele está mostrando claramente que ele é a expressão exata do ser de Deus. Por outro lado, quando você vai lá em João, capítulo de número 1, e você vai ler o versículo 11 e 12, vai dizer assim, veio para o que era seu, Jesus. Mas os seus não o receberam. Porque Jesus veio para os judeus não receberam. Contudo, versículo 12, aos que o receberam, a nós gentios que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aos que crerem no seu nome, nome sobre todo nome, Jesus Cristo, deu-lhes a autoridade, em outras versões vai dizer o poder, de se tornarem filhos de Deus, teknon de Deus, ou seja, recém-nascidos. Os que não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Então, primeiro eu quero dizer aqui que o mundo sempre tentou, de todas as maneiras, tirar o crédito de Jesus. Não existe, talvez, pessoa no mundo e na história da humanidade que ao longo da história da humanidade, após o seu aparecimento na história, sua inserção na história da humanidade, tentaram tirar o crédito, desacreditar, falar que não existiu. Não existe pessoa, eu acredito, de fato, eu não me lembro, não me recordo de nenhuma pessoa no mundo que a história tente desacreditar tanto quanto Jesus. Ou ele não existiu, ou ele não era ninguém, ou ele era um mentiroso, ou ele não era o Filho de Deus, ou ele não era o Messias, ou ele não era um homem, ou ele não... Enfim, são tantos argumentos para tentar descreditar quem Jesus foi, é, até hoje e vai continuar sendo, que ao longo da história, se você for analisar, são várias tentativas de... Por quê? Todas as vezes que eles tentaram algum tipo de argumento e não funcionou, eles foram mudando de forma gradativa ao longo da história o que não era verdade. Então, por exemplo, no começo, Jesus nunca existiu. Esse cara é mentiroso. Ele nunca existiu. Não existiu Jesus. Jesus é só um mito. Primeiro era isso que falavam, que Jesus era um mito. Depois começaram a dizer que é porque não tinha provas, né, de Jesus. Não existe prova de que Jesus existiu.
E aí depois não existiam provas de que, depois de, né, as informações começarem a crescer para nós e as pessoas terem acesso à informação, a mais informação, não, Jesus Cristo até existiu talvez, mas não sei, talvez não naquela época, talvez uma época diferente, talvez foi só uma história que contaram ali. Então, depois tentaram desacreditar a história de Jesus, né? Como aconteceu, onde ele cresceu, aonde ele estava. E aí depois, quando se torna difícil de contradizer que Jesus foi um homem que existiu de verdade, não, ele não morreu de verdade, ele só desmaiou na cruz. E aí tentaram desacreditar o milagre da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, o que era alguém que não existia, o que era alguém que não dava para provar que existiu, agora a gente consegue provar que ele existiu, mas não existiu como deveria. E aí, cada argumento que é derrubado, eles criam um novo. E aí você pode ver que eles tentam desacreditar sempre de Jesus. Tentaram desacreditar a sua existência, foi provado que ele existiu com fatos históricos, arqueológicos, historiadores que nem são cristãos afirmavam a existência de Jesus. Então, fora o relato da crítica textual bíblica, que a crítica textual bíblica se você usar a crítica textual verdadeira, o mesmo crivo, a mesma métrica usada para tantos outros textos antigos, como a Odisseia, Ilíadas e a história de Alexandre o Grande e tantas outras histórias, a Bíblia é 1000 vezes mais crível, ou seja, mais verídica do que tantas outras histórias que a gente tem até filme, etc, e todo mundo acredita. Então, uma vez que eles não podem negar a existência de Jesus, que Jesus existiu, eles começam a tentar negar o que Jesus afirmava ser. E existe essa afirmação de que Jesus é filho de Deus. Jesus é o filho de Deus, o unigênito do Pai. E eles tentam negar isso, eles tentam negar o nascimento virginal, eles tentam negar que Jesus veio de Deus, que Jesus era o próprio Deus, eles tentam negar que Jesus é o Messias, eles tentam negar toda a história por trás de Jesus e que Jesus aponta para nós. E algo que me chama muita atenção é que esses homens, os homens daquele tempo, quando os evangelhos foram escritos, as testemunhas ainda estavam vivas. E essas testemunhas de Jesus Cristo, de terem experimentado a vida com Ele, de terem experimentado os milagres, de serem testemunhas oculares ali de tudo que Jesus realizou enquanto Ele estava vivo, antes da sua morte e ressurreição, testemunharam da ressurreição de Jesus, sua crucificação, morte e ressurreição, testemunharam da sua ascensão aos céus, diante das suas testemunhas, dos seus discípulos ali, os apóstolos e tantos outros convertidos, todas essas pessoas, quando os livros eram escritos, os evangelhos foram escritos, as pessoas estavam vivas ainda. E essas pessoas, ainda assim, morreram por essa verdade. E a forma como os evangelhos são contados, se você quisesse, naquele tempo, contar uma história que fosse a maior mentira delas, mas que você quisesse que ela fosse crível, que as pessoas acreditassem na sua história, você não envolveria mulheres como testemunhas, porque as mulheres não tinham opinião naquela época. Você não envolveria pescadores, homens simples, para contar uma verdade. Você colocaria as pessoas de maior relevância política, histórica, posições naquele tempo, como sacerdotes, líderes religiosos. Você não colocaria pescadores simples. Você não colocaria o seu senhor fazendo coisas que eram totalmente contrárias à sociedade daquele tempo, como, por exemplo, tocar em leprosos, tocar em doentes, conversar com mulheres de outras nacionalidades, samaritana, por exemplo. Vários fatores no Evangelho, se você quisesse
que aquela história fosse realmente acreditável, verídica, você não envolveria esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não tinha crédito. Mulheres não tinham crédito. Um salvador que tocava em leprosos não tinha crédito, não teria crédito. Um salvador que não tinha dinheiro, não tinha posses, não vinha de uma genealogia real daquele tempo, não teria crédito. Testemunhas oculares da sua ressurreição sendo mulheres, não teria crédito. Então, e o fato desses homens terem morrido mortes terríveis e em momento algum terem negado a história é no mínimo absurda. Porque assim, morrer por algo que é verdade, você talvez até tenha coragem de morrer, mas morrer por uma mentira, você está contando uma mentira e alguém vem e fala assim, nega essa mentira que você está contando aí ou morre. Se for realmente uma mentira, você negaria, você fala, não, desculpa, mentira, eu não tô falando de alguém vir e encerrar sua vida ali com uma bala na sua cabeça, sabe? A gente tá falando de tortura, a gente tá falando de ser queimado em fogueira, a gente tá falando de ser cerrado ao meio, a gente tá falando de crucificação de ponta cabeça, crucificação em X, sabe? Mortes terríveis. Mortes terríveis. E essas pessoas estavam simplesmente dispostas a isso. Ou porque eles eram completamente loucos, ou porque realmente eles viram coisas extraordinárias. E viram o Filho de Deus, o Ruiós de Deus, em carne. Viram ele morrendo na cruz. E viram ele ressurreto. E é nisso que eu acredito. E é por isso que eu compartilho esses dias de devocional com vocês. É por isso que eu compartilho a palavra, é por isso que eu acredito na palavra. Porque não é só uma história que me contaram, é uma experiência particular. É uma experiência que eu tenho. É uma experiência de vida que eu tenho. Eu experimentei a graça, eu experimento todo dia a presença, eu experimento, como diz lá a palavra, que o Espírito testifica em seu espírito que você é filho de Deus. Eu experimento isso todos os dias. Eu experimento uma saudade que é inimaginável por alguém que eu nunca vi. Eu alimento no meu coração a expectativa de me encontrar com o meu Salvador, que é puro amor, que é a verdadeira expressão do amor, o amor verdadeiro real. Que a Bíblia diz, só amamos, porque Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, eu experimento essa graça todos os dias, é por isso que eu compartilho. E eu compartilho não para ser conhecido, mas que o nome de Jesus seja conhecido. Para que pessoas assistam os vídeos um dia e falam, nossa, essa palavra tocou meu coração. Porque não é eu que falo de mim, eu não tenho nada bom para oferecer, mas o Espírito Santo fala através da minha vida e coloca essa autoridade em falar coisas do alto. Em falar com autoridade a palavra de Deus. Então, esse filho, que é a expressão exata do ser de Deus, que quando a gente quer ver o Pai, a gente olha para o Filho. Esse Filho é real. Ele está vivo. Ele reina. E vai reinar para sempre. Nada pode tirar o poder das suas mãos. E esse nome é sobre todo nome. E tem algo nesse nome que mudou tudo na minha história. E que pode mudar tudo na sua história, se é que não já mudou. Jesus Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo. A expressão exata do Pai. A expressão exata do ser de Deus. Jesus, o Filho de Deus. O Messias prometido. Ele que foi chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é nele que, se você crer nele, você não vai perecer, mas terá a vida eterna.
só queria falar do Filho hoje. Jesus, o Filho de Deus, que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. Jesus, o Senhor. Só a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a sabedoria, toda a riqueza, todo o domínio, toda a adoração. A Ele. Jesus, o meu amor, o amor da minha vida, o meu Salvador, o dono da minha história, o dono da minha família, o dono de tudo que tenho e que sou. A Ele toda a glória. Amém? Deus abençoe sua vida e te vejo amanhã.